Abre o alemão aí, cara. Meu irmão, não pode nada de chamar nessa final, não. Só com muita dedicação. Agora é pra gente mostrar o que a gente tava treinando. Correndo na porra de um som desgraçado lá em Manguinhos. É pra dar a vida, parceiro. Vamos lá, porra. Essa porra é Vasco. Vamos ganhar. É pra botar sem medo. É sem medo. Sem medo. Essa porra tem história, caralho. Sem medo. Porra, essa porra é Vasco. Vamos! Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nesse domingão, dia 6 de novembro de 2022, para falarmos um pouco do nosso Vascão, jogo importantíssimo hoje, podemos dizer, decisão do campeonato para o Vasco, que o que vale não é o título, né? Infelizmente, a gente nem título disputa há muito tempo, mas o que está em jogo hoje é uma coisa muito importante que pode definir, inclusive, muitas coisas na vida do Vasco, que é o acesso para a Série A do ano que vem, de 2023. O Vasco que vem 2 anos já na Série B, né? Nesse calvário da Série B, a torcida não aguenta mais e hoje chegou o grande dia, como a gente diz aqui no Nordeste, chegou a hora da onça beber água. Agora é a hora da verdade, agora é a hora de realmente saber se esses jogadores vão ter culhões, né, para poder entrar em campo lá em Itu, campo apertado, torcida pressionando, contra tudo e contra todos, inclusive, né, o Brasil inteiro, tirando obviamente a torcida do Vasco, vai estar contra o Vasco, torcendo contra o Vasco, inclusive a Rede Globo colocou o jogo, mudou a grade de programação dela, né? Tirou o jogo das 16 horas do domingo, hora tradicional, colocou para as 18h30 para justamente transmitir esse jogo do Vasco para todo o Brasil. E a gente já sabe o que vai acontecer, né? Todo mundo vai secar o Vasco, os caras estão loucos que o Vasco realmente não suba, que é para o ano que vem não tenham trabalho com o Vasco. Então, quem sofre somos nós que estamos aqui, né, passamos esse ano todo aí na agrúria dessa Série B, assistindo jogos bizonhos, jogos realmente terríveis tecnicamente, e chegou aonde chegou, né, na última rodada, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Vasco não precisava estar passando por isso, né? Sejamos aqui honestos, né? O Vasco já era para estar classificado, assim como está, por exemplo, Cruzeiro e Grêmio. Mas o Vasco deu mole, muito mole no decorrer do campeonato. Perdeu os jogos bizonhos. Quem não lembra, né, aquela sequência de 8 derrotas consecutivas fora de casa. E perdendo para times horríveis, né, porque realmente esse campeonato da Série B, a gente tem que balizar ele por baixo, nível técnico baixíssimo. E o Vasco conseguiu, né, mesmo com um time, digamos assim, menos ruim, não vou dizer que é melhor do que os outros, mas um time menos ruim, com jogadores mais técnicos, jogadores mais renomados, jogadores mais experientes até, jogadores já rodados de Série A, por exemplo, jogador internacional, né, como o Alex Teixeira, aí, que veio como uma grande esperança para a torcida do Vasco e infelizmente não se concretizou. E hoje vamos para Itu, estão lá já em Itu, na verdade, o time do Vasco, o jogo 18h30 contra o time do Ituense, que não é nenhum Itu de Madrid, Itu de Barcelona, não, é o Itu, lá um time do interior paulista, time, né, em ascensão, né, podemos dizer assim, mas é um time pequeno, né, comparado às dimensões e proporções da marca Vasco da Gama. Um time que nunca, por exemplo, chegou à Série A do Campeonato Brasileiro, está galgando isso pela primeira vez e tem seus méritos sim, né?
Inclusive, nesse segundo turno, é o time que está em primeiro, né, na primeira colocação do segundo turno. Então, tem mérito sim o time do Ituano. Mas, como eu estou falando, né, e todo mundo já sabe, né, isso é mais do que já está realmente constatado. O campeonato de nível técnico baixíssimo. E o Ituano não tem nada com isso. Foi lá, se aproveitou, se organizou, fez um timezinho organizado. Deu uma melhorada, inclusive, no segundo turno, porque no primeiro turno eles estavam na iminência até de arriscando cair para a Série C, a pontuação muito baixa. E aí fizeram um segundo turno realmente muito bom. Fizeram 37 pontos no segundo turno. Primeiro time nesse segundo turno em termos de pontuação. E estão indo aí, né, dependendo só deles para jogar contra o Vasco. Vai ser fácil para eles também? Não vai ser fácil, né? Querendo ou não, essa camisa aqui, essa cruz de malta aqui, tem muito peso, muita história, muita tradição. Apesar da gente saber que as coisas modificaram um pouco, né? E hoje em dia perderam um pouco o respeito, o temor que existia com o Vasco. Mas mesmo assim vai ter toda aquela pressão. Nesse campeonato mesmo eles jogaram com torcida muito pouco lá no Novelli Júnior. E hoje não, hoje o estádio vai estar lotado, né? A pressão vai ser grande também para eles e vamos ver como é que eles vão se comportar. Mas eles são franco atiradores, né? Vão entrar para o jogo tranquilos. Se conseguir vencer o Vasco e teoricamente, eu falo teoricamente, subir para a Série A, porque ainda vai ter o julgamento, né, da outra quarta-feira, que foi remarcado para outra quarta-feira, lá do imbróglio do jogo contra o Sport. Mas digamos que se eles conseguirem subir, vai ser uma festa, vai ser realmente um feito. Se não conseguir, se o Vasco, por exemplo, empatar ou ganhar deles hoje, não vai ser vergonha nenhuma, ao contrário, eles vão ter feito, né, uma excelente campanha, levando inclusive o nome, né, do time da cidade a nível nacional. Então eles estão tranquilos em relação a isso, mas que podemos dizer assim, já com a sensação de dever cumprido, né, o que é o inverso do Vasco, né? O Vasco está indo para esse jogo numa pressão enorme. A gente sabe que a torcida do Vasco não aguenta mais Série B e esse time está indo para lá, e a gente já sabe que o emocional desse time não é muito bom, e a gente fica aqui assim, sem, né, ansioso, apreensivo, um pouco incrédulo, né? Porque realmente esse time do Vasco não passa confiança, né? Essa é que é a grande verdade. Mas por outro lado, nesse próprio campeonato já aconteceram coisas realmente até improváveis, né? E o Vasco conseguiu fazer, que foi, por exemplo, aquela vitória lá em Ponta Grossa, né? Quem diria que o Vasco ia virar aquele jogo aos 42 minutos do segundo tempo, e o Vasco foi lá e conseguiu virar o jogo, né? E então, quem sabe hoje, né, o Vasco faz uma boa partida, não é cor do outro mundo não. Foi, por exemplo, um jogo contra o Sport mesmo, foi lá no Recife, uma pressão danada na Ilha do Retiro, o Vasco jogou razoavelmente bem, competiu com o Sport, que eu acho que é o mais importante dessa Série B, competir, e a gente viu como é que foi o resultado. O Vasco conseguiu um empate, né, e teve aquela confusão toda, mas mostrou que o time foi lá e competiu. Então, se o Vasco for para Itu hoje, compenetrado, né, com muita atenção, jogadores realmente sabendo, né, da sua responsabilidade, entendendo, né, que eles não são melhores do que ninguém, mas claro, sabendo que também tem a capacidade de vencer esse jogo, eu acho que dá sim para o Vasco trazer de lá um bom resultado e até uma vitória de lá, para que a gente suba sem precisar de STJD, sem precisar, sabe, contar com mais nada. Eu acho que o time do Vasco não é a oitava maravilha do mundo, mas também não é, por exemplo, não é pior do que o time do Ituano. Por aqui fazer o quem é quem, jogador por jogador, eu tenho certeza que o time do Vasco, os jogadores saíram em vantagem. Mas é claro que futebol é o momento, futebol é coletivo, né? Tem isso também. E o time do Ituano está muito mais organizado, muito mais com as linhas compactadas, sabem realmente o que faz. O time do Vasco ainda não sabe, o Jorge não conseguiu dar essa liga no time. Mas por outro lado, a gente tem jogadores que de repente podem desequilibrar, o Nenê, né, por exemplo, os garotos da base mesmo, o próprio André, eu acredito muito no André, o Figueiredo, né, de repente com aqueles chutes dele certeiros de fora da área. Então a gente tem realmente algumas valências que podem nos ajudar nesse jogo de hoje. Mas eu acho que o que mais importante nesse jogo de hoje vai ser realmente a atenção redobrada que esses caras vão precisar ter nesse jogo de hoje, porque é um jogo realmente que vai ser nervoso, vai ser aquele jogo realmente pilhado,
com muita intensidade física, né? Muita pegada dentro desse jogo, e os caras precisam, né, passaram a Série B toda vendo realmente as dificuldades, e hoje não vai ser diferente, ao contrário, vai ser pior. Mas como eu estou falando, né, eu acredito sim que dá para o Vasco chegar lá e vencer. Tranquilo eu estou? Não estou tranquilo, porque a gente sabe como é o futebol. O Vasco pode até ir lá e fazer uma boa partida e perder, né? É do futebol, mas tendo os dois resultados a nosso favor, né? A vitória e o empate. Então, eu acho que dá sim para a gente conseguir esse acesso e, inclusive, quebrar a cara de muito secador que vai estar hoje, né? A nível nacional aí, torcendo para o Vasco. Vamos aqui fazer essa corrente positiva, né? Pensamento positivo de que a coisa vai dar certo sim, e que a gente depois aí das 20h30, né, mais ou menos esse horário, a gente vai estar com a nossa classificação assegurada, e aí esquecer essa famigerada Série B, se Deus quiser, para sempre. Mais tarde, no caso, Deus quiser, estaremos aqui, desde já faço o convite a vocês, no nosso pós-jogo, e comemorando esse acesso, mesmo que venha sofrido, mesmo que venha da forma que for. Eu acho que o importante é o acesso. E aí depois as consequências de tudo que aconteceu fica para o ano que vem, fica para realmente fazer uma reformulação. Mas nesse momento o Vasco precisa subir, e eu acredito, eu estou confiante sim, não no time do Vasco, mas eu acho que dá-se equiparar ali a questão da briga, da atenção, né, da determinação e da garra dentro de campo, dá para o Vasco ir lá e conseguir até uma vitória contra o time do Ituano. Em relação ao time do Vasco, o Jorginho parece que vai voltar com o Raniel, e aí já gerou polêmica, muita gente reclamando, mas é o que temos, né, no elenco do Vasco, que a gente tem que entender a limitação, e talvez o Raniel seja um jogador importante ali, um centroavante, para o Jorginho tentar bolas aéreas, né, jogadas ensaiadas, de repente bola parada. O Ituano já mostrou que existe essa deficiência nessa parte do Ituano, né, de bola parada, então pode ser que o Jorginho queira usar isso, e fica só a interrogação na lateral esquerda, quem ele vai colocar no lugar de Edmar, se vai entrar simplesmente com o Paulo Vitor, ou se vai colocar o Luiz Henrique, por exemplo, improvisado ali. Vamos aguardar por volta das 17h30, deve ser a escalação do Vasco, mas tem muito que fugir disso não, né? E assim, no elenco do Vasco não tem jogador melhor do que o outro, muito diferente não. Por exemplo, entre Luiz Henrique e Paulo Vitor, para mim, não vejo muita diferença, e talvez eu fosse até com o próprio Luiz Henrique, por ser um jogador mais experiente para um jogo desse, por exemplo. Vamos aguardar. O Jorginho é um cara experiente, um cara que já decidiu, foi campeão do mundo, né, pelo Brasil, já jogou pelo Vasco, foi campeão pelo Vasco, então é um cara que entende muito de futebol. Espero que ele consiga acertar na escalação, espero que ele consiga acertar no esquema tático de hoje, né, que consiga ver realmente as deficiências do time do Ituano, as valências do time do Ituano, para poder eliminar, né, possíveis riscos de gol contra o Vasco, e a gente consiga realmente fazer uma boa partida e trazer de lá essa classificação tão esperada pela torcida do Vasco. A torcida do Vasco merece sim essa classificação. A torcida do Vasco não merece mais ficar na Série B. Guardo vocês então, depois do pós-jogo, aqui, por volta das 20h30, para a gente fazer aquele bate-papo e, se Deus quiser, com o nosso acesso à Série A. Tá bom? Grande abraço a todos. Saudações vascaínas.